Deputado Daniel José tem a palavra para encaminhar pelo Partido Novo. Obrigado, presidente. Caros colegas, boa noite às assessorias que estão assistindo a sessão nas galerias, a todos os presentes. Essa fala aqui não tem nem o intuito de usar os 10 minutos, de ser uma obstrução pela obstrução. A gente já sabe que o resultado da votação já passou. O projeto foi aprovado ontem, restando somente a votação do segundo item dos destaques. E logo mais, em pouco tempo, eu acredito que deva ser concluído sem problemas aí para o governo ter o quórum necessário. A gente do Novo, nesse processo todo, ajudou a organizar uma das maiores obstruções que essa Assembleia já viu nessa última legislatura e possivelmente até nos últimos anos. Nós chegamos agora, né? Estamos há 1 ano e meio, um pouco mais disso aqui na Assembleia Legislativa, com uma bancada de 4 deputados muito bem preparados, bem assessorados, que estudam a fundo cada um dos pontos dos projetos votados nessa Assembleia e que buscam recorrer a todos os especialistas. Em especial, todos sabem que nós somos contra o artigo 24, que foi ontem aprovado, que é o artigo ligado ao ICMS, que foi vendido pelo governo do estado como uma redução de benefício fiscal, mas que na verdade pode até ter alguma coisa de redução de benefício fiscal, pode até, mas o intuito principal que existe por trás nós sabemos e nós estudamos e conversamos com especialistas e chegamos à conclusão unânime de que o objetivo, no final de contas, é a preocupação com a receita, com o aumento de receita. Existe uma série de problemas na forma como o governo apresenta esse artigo 24 do projeto 529. Esse artigo 24 é inconstitucional. Isso não só fica óbvio após os nossos estudos, mas também após recorrer todos os especialistas, advogados, tributaristas que nós tivemos acesso. Por unanimidade, todos concordaram com a nossa avaliação de que esse artigo 24 é inconstitucional. E é só por isso que eu não venho aqui fazer um discurso de lamento, porque eu acho que ainda existe muito espaço para a gente impedir que os cidadãos paulistas paguem mais impostos a partir do ano que vem. E isso vai depender muito das entidades interessadas, das entidades que vieram até nós, que vieram apresentar os problemas do projeto, ligadas a diversos setores, diversas áreas da economia. É muito importante, e aqui fica uma recomendação da bancada do Partido Novo, para que todas essas entidades busquem os meios legais, entrem com ações diretas de inconstitucionalidade no TJ, porque eu acredito que dessa forma, se as entidades se mobilizarem e forem à justiça, conseguirão anular o artigo 24, que é flagrantemente inconstitucional. Não é uma avaliação somente minha e da bancada do Partido Novo, mas é também uma avaliação de todos os advogados tributaristas e que nós acessamos para estudar esse projeto tão grande, tão complexo. Estou vendo aqui o deputado Carlão Pignatari, líder do governo, e queria dizer para o senhor, deputado, que era muito simples ter os votos do Novo, né? Os 4 votos do Novo que poderiam fazer uma diferença muito grande, né, nessa votação que durou semanas, sem nenhum quórum que possibilitasse o projeto ser votado. Bastasse que o artigo 24, junto também com o item ligado ao ITCMD, fossem removidos e que no lugar deles, até para compensar o resultado financeiro esperado pelo governo, o governo antecipasse as mudanças de regras do funcionalismo público, a reforma administrativa de fato, que deveria e deve acontecer em algum momento no estado de São Paulo. É muito importante que a gente consiga mudar como o funcionalismo de São Paulo e no Brasil todo, né? Esse é um problema nacional, tenho certeza que o senhor concorda comigo nisso. A gente precisa modernizar o funcionalismo do estado de São Paulo. A gente precisa fazer com que os funcionários tenham avaliações externas, avaliações com curva forçada, que os funcionários públicos tenham promoção por base em mérito e não em tempo,
que os funcionários públicos tenham estruturas de carreiras mais simplificadas e não tão complexas como a gente vê hoje. Diversos estados, mesmo o governo federal, com centenas de carreiras diferentes. A gente precisa de menos carreiras mais simplificadas, para que o Estado consiga gerir melhor os recursos humanos que tocam a máquina pública, e que a gente consiga mudar um pouco desse abismo gigantesco. Eu não conheço nenhum outro país do mundo que tenha um abismo tão grande entre o setor público e o setor privado. O setor privado, sobretudo em diversas áreas, como serviços, agricultura, tem uma produtividade altíssima e competitividade em nível internacional. Agora, o serviço público brasileiro é de um nível desastroso. Infelizmente, as regras são todas tortas, geram incentivos perversos. A gente precisa de uma reforma administrativa profunda no estado de São Paulo e no resto do Brasil. Eu vi que vários deputados mudaram de opinião ao longo da votação, e eu gostaria até de fazer uma comunicação especial para a deputada Janaína Pascoal, que está aqui no plenário. Eu vi uma publicação, deputada Janaína, que a senhora coloca como uma grande vitória as suas demandas que foram atendidas, e dessa maneira faz uma crítica àqueles que fizeram oposição ao projeto até o fim. Mas o que acontece é que a avaliação de custos e benefícios de cada um dos parlamentares aqui na casa são diferentes. O que para um é um custo que seja razoável, que seja admitível, para outros não é. O que para uns são benefícios que são bons, são bastante grandes, para outros não são. Então, as diferentes bancadas, os diferentes partidos têm as suas próprias avaliações, e por isso não dá para simplesmente criticar aqueles que ficaram obstruindo até o fim, porque cada um tem a sua própria avaliação, cada um tem a sua própria visão de mundo, e eu tenho certeza que a senhora vai concordar comigo nisso. Então, eu gostaria aqui de terminar aqui meu encaminhamento e dizer que, no final de contas, o que nós do Novo acreditamos é que a gente não pode, apesar das negociações existirem, negociar valores e princípios e ideias que a gente se elegeu e contou com os votos da população para estarmos aqui representando a população paulista. Nós do Novo, como liberais na economia, defendemos a redução dos impostos e abominamos qualquer tipo de tentativa de aumento de impostos, que foi o que aconteceu nessa casa. Qualquer tipo de iniciativa nessa linha, nós vamos batalhar até o fim. E nós, apesar de estarmos aqui há pouco tempo, estamos aprendendo, estamos conseguindo trabalhar de forma eficaz e eficiente para defender cada um dos cidadãos paulistas. Então, claro que existe muito o que aprender, existe muito o que evoluir, sem dúvidas, mas a gente mostrou para essa Assembleia Legislativa, ajudando na obstrução, numa das obstruções mais fortes que essa Assembleia já viu nos últimos tempos, a gente mostrou que a bancada do Novo já tem capacidade e preparo e condições de fazer grandes mudanças, de apoiar projetos que são importantes, de obstruir projetos ruins, e é assim que a gente vai continuar fazendo, usando todas as nossas capacidades de avaliação técnica, toda a nossa assiduidade. Todo mundo do Novo está sempre aqui, não precisa ir até o outro lado do estado para buscar, a gente vem, inclusive pelos nossos próprios meios. É claro que isso é uma bandeira que a gente acredita, por exemplo, o deputado Sérgio Vitor, muitas semanas vem para São Paulo trabalhar com um aplicativo de carona, com BlaBlaCar. E isso é respeito ao pagador de impostos. Não existe exemplo maior do que esse de liderança. Não existe exemplo maior de coerência. A gente foi eleito com essas pautas, e é com essas pautas que a gente vai conseguir continuar a defender a população de São Paulo. Eu respeito todos os outros pontos de vista, e eu respeito os outros pontos de vista que defendem os cidadãos, que colocam o objetivo, que colocam a população em primeiro lugar e não os interesses privados. Infelizmente, não é isso que acontece para alguns deputados dessa casa, que priorizam os interesses privados do que o interesse da população. E se a gente tiver cada vez mais, eu aqui já terminando a minha fala, presidente, se a gente tiver cada vez mais parlamentares
nessa Assembleia, em diversas outras assembleias, nessas eleições, nas câmaras municipais espalhadas pelo Brasil, no Congresso Nacional, parlamentares que de fato defendem a população com aquilo que acredita. Para concluir, deputado. Concluindo aqui, presidente, a gente vai sim ter um país diferente, porque a gente vai ter pessoas que, por mais que pensem diferente, vão estar trabalhando pelo bem público e não pelo bem privado. Nós, o Novo, encaminhamos obstrução para o item 2 do roteiro de votação e não paramos por aqui. Acreditamos que ainda existe uma maneira de anular o artigo 24 se as entidades interessadas se mobilizarem e entrarem na justiça. Obrigado, presidente.